Olá, graça e paz a todos os amados. Nós agradecemos a Deus por mais uma oportunidade de estarmos juntos, compartilhando coisas da palavra de Deus, coisas do reino dos céus. Amados, Deus colocou no meu coração um desejo de estar compartilhando com os irmãos uma exposição de alguns livros bíblicos, todos eles voltados para a cristologia, para a soteriologia, a martiologia, doutrina de Cristo, né? Doutrina da salvação e a doutrina do pecado. Nós vamos iniciar esse trabalho e ficou para mim bastante forte o apelo da carta aos Hebreus, em virtude da colônia a quem foi destinada essa carta aos Hebreus, elas viverem na época alguma coisa como nós estamos vivendo hoje. Evidente, a gente não tem um parâmetro para poder dizer se eles sofreram mais ou menos que a gente. O simples fato de que a gente tem conhecimento que nos primórdios do Evangelho as perseguições eram muito mais cruéis, porque estava inferido na perseguição a ameaça física, açoites e inclusive mortes, coisa que nós aqui no nosso país nós não conhecemos, né? Inclusive a gente escuta muita conversa de perseguição, quando na verdade nós não temos perseguição religiosa no país. Podemos ter pessoas que não concordam com o nosso credo, com a nossa maneira de exercer a nossa fé, a nossa religião, o nosso cristianismo, mas perseguição, realmente, na minha vida, eu desconheço. E digo isso com autoridade porque nós temos conhecimento de regiões do planeta onde realmente existe perseguição real. Talvez esse sentido nosso de essa percepção de perseguição pode se dar também por conta do relativismo hoje inserido na sociedade, né? E onde a gente tem conhecimento da questão relativa ao mimimi, que hoje já muitas coisas não pode, não deve, do politicamente correto, do não é bem assim, enfim, né? É uma mudança no contexto do pensamento da sociedade atual que, lamentavelmente, influencia também a igreja. Nós temos, triste, né, a gente constatar que, na verdade, a igreja mais é influenciada pelo pensamento do mundo do que ela influencia o pensamento do mundo. Mas voltemos à carta aos Hebreus. Ela tem algumas peculiaridades que eu gostaria que os irmãos pontuassem a nível de conhecimento. Né? A carta aos Hebreus ela é uma carta de autoria incerta. Não existe, ao longo aí de séculos de debates teológicos entre os estudiosos, um consenso quanto a quem é o autor.
Existem muitas sugestões que incluem Apolo, Barnabé, Clemente, Lucas, Paulo, Filipe, Priscila, Silas. São nomes que pode ter sido qualquer um desses, mas não existe alguém em quem os estudiosos apostem todas as fichas. Tá? A data de escrita da carta aos Hebreus, ela data de 64 a 70 depois de Cristo, de 64 a 70 da era cristã. Tá? O título, ela se refere a uma colônia hebraica, uma colônia judia, muito provavelmente localizada em Roma. Não é uma informação firme, muito provavelmente. Ela foi escrita em Roma, né? Lugar incerto, provavelmente, porque o próprio texto de Hebreus, ele declara com relação à questão da Itália. Tá? Perdão. Para quem foi escrita essa carta? Essa carta, todo o contexto escrito da carta aos Hebreus, ela aponta para uma colônia de judeus convertidos ao cristianismo e que, por conta de estarem sofrendo a perseguição, eles estavam pensando em voltar atrás para o judaísmo. Evidentemente, uma série de questões subjetivas influenciam o pensamento de pessoas que provaram a fé, que provaram a graça, que provaram a verdade e que, por conta de perseguições, por conta de tribulações, por conta de uma série de motivos, elas pensam em voltar atrás. A gente percebe na teologia paulina o apóstolo Paulo combatendo demais essa ideia de judeus quererem exercer o cristianismo com rituais judaicos. E eles queriam voltar atrás por conta da perseguição, porque a ideia embutida na mente desses judeus que queriam voltar atrás era fazer um sincretismo religioso. Eles queriam viver o cristianismo praticando rituais judaicos. Então iria ser uma acomodação, talvez para não ofender os perseguidores. Essa era uma das ideias embutidas na ideia. A questão, e eu já vou ponteando essa primeira parte desse estudo para o final, em virtude do tempo, é que a realidade, eles tinham essa dificuldade, por quê? Porque os judeus sempre esperaram um Messias que viesse no molde da mente humana, da supremacia do povo hebreu, da libertação do jugo de Roma, e tudo isso ligado ao mundo físico, ao mundo material. Mas Jesus, ele vem com outra proposta, e que, por conta disso, os judeus tiveram dificuldade de receber o Messias que veio. Porque ele vinha com ideias de paz, com ideias que eles não conseguiam entender, que eles não queriam entender. Mas presta atenção, a gente caminhando para o final. A ideologia inaugurada por Jesus, ela era tão forte que impérios anteriores da época e posteriores
Todos eles ruíram com suas filosofias, com suas ideias. Mas a filosofia de Jesus da graça, da paz, tem mais de 2000 anos e está em pé. Nós encerramos essa primeira parte hoje, mas no próximo culto nosso, nós damos sequência a esse estudo. Que Deus abençoe a todos, até o próximo.